Acessibilidade é o nosso direito de ir e vir, não é só da pessoa com deficiência. Então, é a possibilidade de alcance, a possibilidade que você chegue a um local, que você possa ficar no local, que você possa ser bem atendida. A gente percebe e a gente vê pelos discursos das próprias pessoas com deficiência que não tem como viver sem acessibilidade. Então, em todas as áreas, em todas as esferas sociais, desde da educação, da moradia, do meio público, do ambiente urbano, até o acesso à cultura, são coisas fundamentais para a pessoa viver com plenitude. A norma principal que nós devemos seguir é a 9050, que ela foi revista em 2015. É a nossa legislação baseada no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a LBI. O Estatuto, ele congrega o Decreto 5296, que regulamentar duas leis, que é a Lei 10.098, focada na acessibilidade, e 10.048, focada no atendimento prioritário. Então, a LBI atual, que é a legislação que nós temos, ela congrega todas as informações do decreto, dessas duas leis e de outras leis que falam da obrigação de atendimento à pessoa com deficiência auditiva. A pessoa com deficiência visual pode adentrar recintos fechados com um cão-guia. São uma congregação de informações dessa legislação, mas que se baseia especificamente na 9050. Eu acredito que a lei é um instrumento excelente. Eu acho que o Brasil é um país que tem uma legislação boa de acessibilidade se a gente for comparar com outros países. E também nessa última década a gente tem um movimento grande também de fiscalização de espaços culturais, inclusive para que faça cumprir as leis já estabelecidas que protegem os direitos da pessoa com deficiência, como a Convenção da ONU, como a LBI. Mas eu acho que a lei, ela pune. Então, as instituições, elas cumprem a lei para não serem punidas, mas a gente ainda tem um gap aí no meio, A gente tem uma falha que é formação, a gente tem uma falha que é conscientização, porque não adianta cumprir a lei para não ser punido e não saber o que está fazendo. Acho que falta a política pública, então ações que formem as pessoas, que informem as pessoas, que fazer acessibilidade não é cumprir uma lei para não ganhar uma multa, para não fechar as portas, e sim é garantir direitos das pessoas. A consultoria, ela tem esse objetivo, ela traz ao cliente, ela traz a necessidade dele se adaptar e ele ter a visão de como atender bem. O cliente, ele existe, você tem que procurar. A partir do momento que existe a necessidade de atendimento, é feita uma visita técnica, onde você mostra cases de sucesso, a necessidade de atendimento à legislação brasileira, e você segue um parâmetro, onde você faz a visita técnica, você faz um mapeamento da situação atual, você elabora um diagnóstico técnico que ele é validado pelo engenheiro, pelo arquiteto. Você apresenta ao cliente tecnologias que possam atender aquela necessidade. A partir daí, a área comercial de uma empresa que vende produtos, ela elabora um orçamento, é desenvolvido os protótipos de acordo com aquilo que foi apontado no relatório técnico, e a partir daí é realizada a compra e a instalação desses produtos. Muitos dos locais que necessitam dessa consultoria são locais que estão necessitando para ontem, para atendimento da norma, E visando a questão não querer ser multado. Mas existem também clientes que querem sair na frente. O mercado cultural está começando a pensar nessa inclusão da pessoa com deficiência como público. Uma, porque as pessoas estão frequentando mais o espaço cultural. E outro, por conta até do próprio instrumento de lei, da legislação, que traz também junto com ele algumas oportunidades. Então, uma vez que o espaço cultural faz uma adequação física ou comunicacional para acessibilidade, isso chama um público novo, e a partir desse convívio o espaço vai percebendo isso, O espaço que eu digo, o ambiente, as pessoas que ali trabalham, os gestores culturais percebem, falam, não, olha, ele está vindo aqui, está usufruindo, então é tão público quanto qualquer público. E, na verdade, para mim é mais público, que é o que eu preciso,
né, para continuar tendo os apoios, os incentivos, né, e tudo isso. Segundo o Ministério do Turismo, né, é necessário ter um destino turístico preparado. E esse destino pode ter, dentro da sua cadeia produtiva, hotéis, bares, restaurantes, parques, museus, locais preparados. O que seria interessante, esses locais estarem acessíveis, mas não só para a pessoa com deficiência, para todos. E é importante que esse destino atenda toda uma legislação e até a capacitação de profissionais. O City Tour, o ônibus, a van adaptada que vai levar para uma atividade de aventura, ela tem que ter guias especializados. O hotel a mesma coisa, estar preparado, recepção adaptada, elevadores, áreas de convivência acessíveis, quartos preparados para esse atendimento é benéfico, né? E vai gerar a questão do turismo, porque o deficiente não vai ficar só no quarto. Ele vai fazer um city tour, ele vai fazer passeios que o próprio hotel indica, né? O destino turístico apresenta. Bom, primeiro, eu acredito que assim, tem que ter informação acessível. Então, por exemplo, você chega no museu, você tem lá a recepção do museu, você tem a programação, tudo que tem, horário de funcionamento, se tem lanchonete, que exposição está em cartaz. Geralmente tudo isso está colocado de forma visual, num painel ou em uma tela, né, de um monitor que vai passando. Para uma pessoa cega poder ter acesso a isso, você vai ter que ter a programação em braille, em letra ampliada e em áudio também, porque nem todas as pessoas cegas leem braille, né? E uma pessoa cega total não pode ler o formato ampliado, então ele tem que ter o direito a escutar essa informação inicial, por exemplo, a programação, né? Isso só para saber, né, vamos dizer, ficha técnica do espaço cultural. Dentro de uma exposição, então se você tem uma exposição de fotos, por exemplo, só fotos e textos, você tem que ter a descrição dessas fotos, você tem que ter versão em áudio ou em braille desse texto, preferencialmente algum material tátil, para que a pessoa cega também possa usufruir com outros sentidos que não só com a audição, aquela experiência, né? Agora, por exemplo, se for para um público surdo, né, você não pode pensar só no surdo que se comunica em língua de sinais. Porque no Brasil, por exemplo, você tem uma divisão que tem muitos surdos que são oralizados, né, que preferem ter acesso à leitura, à legenda de audiovisual, por exemplo. Então, você sempre tem que conhecer o público para oferecer um mínimo, né? Eu acho que até no caso da acessibilidade física, na eliminação de barreiras arquitetônicas, a sociedade em geral já tem mais conhecimento, até porque a gente tem uma população que está envelhecendo mais e que precisa mais de acessibilidade física. Então, hoje, muitos idosos, muitas famílias com idosos vivenciam na pele a falta de acessibilidade, quando vão andar na rua com o seu parente em cadeira de rodas, né, quando vão fazer um passeio qualquer, num Ibirapuera, num shopping, num cinema. Então começam a perceber que um degrau é uma barreira. Então, nesse sentido, a gente tem tanto mais um discurso da população que percebe a acessibilidade física, né, como é complicado não ter, e até por engenheiros, arquitetos, é um conhecimento mais fácil de você ter. Você bota lá acessibilidade no Google, já vem a NBR, numa linguagem que o cara reconhece, entendeu? Sabe ler aquilo que está escrito ali, então ele consegue solucionar com mais facilidade, né? Mas falta também, acho que ainda um pouco, entender que a acessibilidade física, ela não serve só porque é construído. Dá para fazer adequação em tudo. Então, por exemplo, prédios tombados, em parques, na praia. Eu acho que o recurso básico é o humano. Se você tiver um bom atendimento, você supera a falta do piso tátil que está no chão, né? Então, o que nós temos que nos preocupar? Com a questão da capacitação do atendimento, eu atendo bem, né? E a gente tem que se preocupar muito com não encher de recursos, porque às vezes a pessoa, principalmente a pessoa com deficiência visual, ela não tem um embasamento, né, como ela ficar em um ambiente, ela depende muito da orientação e mobilidade que foi passada a ela, o treinamento que ela teve para se preparar para essa autonomia, para essa independência dela.
Então, o excesso de tecnologia assistiva, ela pode ser prejudicial. O espaço tem que estar pronto para receber, né? Não pode ter que ter uma preparação, uma predisposição, né? Eu acredito nisso mesmo, que a pessoa com deficiência ela pode ir na hora que ela quiser e ela tem o direito de ter os recursos ali. Aí tudo bem, o espaço, você queria uma visita agendada? Então precisa agendar antes, mas a pessoa tem que ter o direito de visitar a exposição como qualquer outra pessoa com os recursos, né? Eu acho que a gente tem que ter esse olhar, né? No dia a dia, a minha cidade ela é preparada para o deficiente no dia a dia? Se ela não for preparada, como que eu vou receber turista aqui?